Meus irmãos, peço que vocês abram agora suas Bíblias no texto da primeira epístola de Pedro, no seu capítulo 1, para lermos do versículo 3 até o versículo 12. Primeira Pedro 1, de 3 a 12, nos diz assim a palavra de Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, por uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Vamos orar. Bendito Senhor, estamos mais uma vez diante da Tua palavra. Rogamos que o Senhor aquiete a nossa mente, o nosso coração, retire de nós as ansiedades, as coisas que nos perturbam, as coisas que nos agitam a mente, de maneira que sejamos encontrados como criança desmamada que se aquieta no seio de sua mãe. Que a nossa alma seja assim para contigo, como diz o salmista. Por isso, Deus, te pedimos, no nome de Jesus, fala ao nosso coração nessa noite, por graça, por misericórdia, que a Tua palavra, ó Deus, seja ouvida por nosso coração e refletida na nossa alma. No nome de Jesus que nós choramos. Amém. Meus irmãos, ontem eu recebi a notícia da morte do esposo e do filho de uma amiga da nossa família, num acidente com um pequeno avião, aqui na Bahia, lá em Barreiras. E eu fiquei imaginando o tamanho da angústia daquela senhora, que no momento, numa manhã, estava com seu esposo e seu filho, e quando foi à tarde já não estava mais, eles tinham morrido. E aí eu estive refletindo sobre essas questões, porque o texto para hoje também fala muito sobre a questão do sofrimento, do medo e da angústia. E em tempos, irmãos, de medo, sofrimento e angústia, uma das ações mais requeridas nos gabinetes pastorais
é o ministério do consolo. E é um dos ministérios mais difíceis para qualquer um de nós. Como consolar uma alma triste? Como levar consolo para alguém que está sofrendo, que está angustiado, que está com medo? Chega um momento que parece que as palavras não bastam. As palavras não bastam. O que dizer para uma pessoa que perdeu o esposo e o filho num só dia? O que dizer para uma pessoa que perdeu um ente querido, que está com a dor na alma, coração dilacerado? Mas o que dizer quando as tragédias também acontecem em larga escala? Famílias arrasadas, casais separados pela morte, pela dor, filhos sem pais, pais perdendo filhos. E às vezes até quando um sofrimento é consolado, parece que tantos outros já estão na fila para acontecer. Isso nos faz, ou nos leva a uma outra pergunta, e aí para todos nós. Meu Deus, como suportar as angústias dessa vida? São tantas, não é? Como suportá-las? Parece que a gente passa o tempo todo, e talvez essa busca por refrigério explique, conquanto não justifique, explique a propensão que o ser humano tem para o hedonismo, para a busca pelo prazer. Eu sei que não há ninguém aqui com esse vício, mas sabe-se que as pessoas ébrias, as pessoas que se embriagam, dizem que tomam o álcool para esquecer o sofrimento, esquecer a dor. Eu já encontrei pessoas em situação de rua, morando na rua. Lá em São Paulo isso é muito comum, aqui também, mas lá em São Paulo é muito mais comum, e já encontrei pessoas lá, e conversando com elas, ela dizia, olha, a gente toma o álcool para poder suportar. E parece que é isso que as pessoas, e até mesmo nós, fazemos quando estamos vivendo essa vida. A gente fica procurando alguma coisa para se agarrar, para trazer a alegria para a vida. Nesse sermão, irmãos, eu desejo lhes mostrar que a consciência da salvação torna essa vida suportável, independente das suas angústias, independente das dores, independente do sofrimento. Porque na vida do crente que conhece a palavra de Deus, a consciência da salvação torna-se certeza da salvação. Se eu te perguntasse, se você morresse hoje, para onde você iria? Você tem certeza de que se você morrer hoje, você vai para o céu? A doutrina da perseverança dos santos, que é uma doutrina também ensinada por nossa igreja, é uma doutrina incompreendida e às vezes até não querida por muitas pessoas. Porque as pessoas confundem muitas vezes a certeza da glória, a certeza do céu, com arrogância. E acham que os crentes que falam e que afirmam que têm a certeza de que se morressem hoje estaria com Cristo, essas pessoas são arrogantes, porque elas não sabem. Irmãos, se o Evangelho de Cristo, que nos ensina que o crente pode ter a certeza da salvação, se ele não nos ensinasse isso, e se o crente não pudesse ter a certeza da glória de Deus, o cristianismo seria apenas mais uma religião que coloca sobre o homem
toda a responsabilidade sobre a sua salvação. Todas as outras religiões no mundo, todas elas não apresentam a certeza da salvação, porque só Cristo pode dar isso aos seus. Jesus, por ser Deus, é o único que pode dar aos seus a certeza de que estará com Ele eternamente na glória. Isso faz do cristianismo verdadeiro, o cristianismo bíblico, a melhor de todas as religiões na terra. Porque aqueles que creem em Cristo, desta maneira, têm condições de, mesmo diante da morte, permanecer fiel ao Senhor. Sobre esse tema, perseverança dos santos, o saudoso pastor reverendo Onésio Figueiredo, foi um dos meus professores no seminário, escreveu: a perseverança dos santos é a obra de Deus, de sua nova criação em Jesus Cristo. Ele, o Criador e Salvador, é o único, infalível, incorruptível, eterno. Nós, falíveis, corruptíveis e mortais, só temos uma oportunidade de perseverança: a eleição. Por ela, pela eleição, Deus, em sua infinita misericórdia, apropria-se de nós, regenera-nos, vincula-nos a seu Filho, identifica-se conosco, concede-nos a bênção da perseverança, torna-se nosso Pai. E, como tal, mantém-nos em seu regaço, protegidos, cuidados espiritualmente. A certeza da salvação é o resultado deste decreto no ser do eleito, salvo por Jesus Cristo. Só entende existencialmente os mistérios da perseverança aqueles que têm a graça de Deus, disse o reverendo Onésio. Somente entende os mistérios da perseverança dos santos, guardados por Deus em Cristo, aqueles que recebem a graça de Deus através de Cristo Jesus. Sobre o nosso texto, e eu peço que você deixe sua Bíblia aberta aí em 1 Pedro, capítulo 1. O comentarista Wiersbe escreve em seu comentário desta carta. Ele diz: onde há vida, há esperança. Esse antigo ditado romano continua em uso hoje e é como a maioria dos provérbios tem sua parcela de verdade, mas não serve de garantia. O que dá esperança não é o fato de haver vida, mas sim a fé que dá vida. O cristão possui uma viva esperança, como está em Pedro 1,3, pois Deus é o objeto da sua fé e esperança. 1 Pedro 1,21. Essa viva esperança é o tema principal da primeira carta de Pedro. O apóstolo diz aos cristãos: sejam esperançosos. E eu gosto sempre de lembrar de que quando falamos de esperança, ou quando o Novo Testamento fala de esperança, não está falando do tipo de esperança que nós temos, que nós conhecemos. A nossa esperança é a esperança de possibilidade. Eu tenho esperança de que um dia vou conhecer Londres. É uma possibilidade. Não pode haver nessa esperança nenhuma certeza, porque não sabemos, não conhecemos o amanhã, não conhecemos o porvir, não conhecemos, não sabemos o que acontecerá conosco após este culto ou até o final dele. Portanto,
a esperança nossa em nós mesmos, nos nossos recursos, na nossa vontade, na nossa saúde, de nada vale, porque não sabemos como estaremos daqui a pouco. Mas a esperança bíblica, a esperança em Cristo é diferente. É a capacidade de permanecer fiel, esperando as promessas que não falharão para nós. Isso é esperança bíblica. É a certeza de que o Deus que prometeu é fiel e que haverá de cumprir todo o seu propósito para mim, mesmo que eu não os conheça, que não conheça tais propósitos, mesmo que os propósitos de Deus difiram, sejam diferentes das minhas vontades, mas eu tenho certeza que todo o propósito estabelecido por Deus para a minha vida será cumprido, e toda a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Deus vai nos conduzir, Deus vai conduzir a sua vida, a minha vida, a vida desta igreja, a vida da sua família. Deus vai conduzir para onde Ele já determinou. Resta-nos agora confiar na graça, descansar no amor, ter a certeza do cuidado e ser obediente à palavra. Então, essa epístola não é escrita, irmãos, para qualquer pessoa. Não é escrita para qualquer pessoa. No capítulo 1, no versículo 1, no prefácio desta epístola, o apóstolo escreve: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Essa epístola é escrita para os eleitos. E eleitos aqui é sinônimo de salvos, escolhidos para a glória de Deus. Então essa epístola é escrita para os salvos, os escolhidos de Deus. E quem são esses escolhidos, esses eleitos? Eles são o seu povo, o povo de Deus, separados do mundo, sofrendo o ódio do mundo, suportando o sofrimento e perseguição. São os mesmos sobre os quais este mesmo apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 9, escreve: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, irmãos, portanto, é uma carta de encorajamento. O apóstolo Pedro escreveu esta carta para animar, para fortalecer a todos os crentes que enfrentavam provas e perseguições sob o imperador Nero. O tema do sofrimento aparece ao longo de toda a epístola, capítulo 1, versículos 7, 8, 11, 21, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5, toda a carta exibe, mostra a realidade do sofrimento. Um dos encorajamentos que Pedro oferece aqui é a certeza de que um dia o sofrimento daqueles irmãos seria transformado em glória. Está aí no capítulo 1, no capítulo 4 e no capítulo 5. Pedro explica na epístola que isso só é possível porque o nosso Senhor sofreu por nós e então entrou em sua glória. O parâmetro de Pedro está nos sofrimentos de Cristo, que são mencionados com frequência aqui nessa carta. Assim como Pedro, nós temos também Paulo, que teve que se deter ao ensino sobre a salvação e mostrar que salvação e graça se apresentam e estão presentes mesmo em tempo de angústias. No livro Nossa Suficiência em Cristo, de John MacArthur Jr., ele nos lembra que
o apóstolo Paulo experimentou a graça de Deus de uma maneira que poucos experimentaram, pois suportou o sofrimento como poucos fizeram. E nesse contexto, em 2 Coríntios 12, 9, o Senhor lhe deu uma das verdades mais profundas de toda a revelação. No meio do sofrimento de Paulo, aturdido, balançado e até angustiado pelos problemas da vida, Paulo ouve do Senhor Jesus: a minha graça te basta. A minha graça te basta. O J.I. Packer, no seu livro Vocábulos de Deus, diz: com frequência se diz, com toda razão, que a salvação é o tema do Novo Testamento. Porém, a salvação neotestamentária do Novo Testamento é pela graça de Deus, do começo ao fim. É a graça de Deus que nos dá a salvação. E a finalidade da salvação é o louvor da glória de Deus. Ao que parece, quando corretamente compreendida, essa palavra graça, diz MacArthur, contém em si mesmo toda a teologia da salvação do Testamento, do Novo Testamento. Então, irmãos, nesse contexto de sofrimento, Paulo e Pedro eles falam de salvação e de graça. E quando falamos de graça, falamos de salvação. E quando falamos de salvação, falamos de graça. Por isso que podemos olhar para o nosso texto, 1 Pedro, capítulo 1, de 3 a 12, e podemos dizer: a vida se torna suportável por causa da certeza da salvação. A vida se torna suportável por causa da certeza de salvação. Como disse, quem entende a doutrina da salvação consegue compreender com mais clareza como é possível suportar as angústias desta vida com esperança, alegria e certeza de um final feliz. A obra da redenção é completa e suficiente em todos os sentidos. E à medida que, através das Escrituras e com a iluminação do Espírito Santo, a conhecemos e entendemos, mesmo dentro das nossas limitações, essa doutrina se torna, de fato, bastante para sermos felizes em meio às aflições da vida. Por isso, podemos afirmar que, em primeiro lugar, diante do medo, a certeza da salvação preserva a nossa esperança. Versículos 3, 4 e 5 nos dizem: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O apóstolo começa essa sessão numa espécie de brado de exultação e louvor, dizendo: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa exultação é uma declaração de que tudo que ele escreverá daqui por diante tem a sua origem no Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Ele compreende e declara que a misericórdia infinita de Deus, que, como sabemos, é a causa de não sermos consumidos, como está lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, é também a causa da nossa regeneração. O termo regenerar ou renascer se refere a um novo nascimento, a um nascimento espiritual, aquele ato do Espírito Santo que leva a pessoa a crer em Deus através da obra de Cristo. Há um ditado que diz: ninguém pede para nascer. E de fato, você não nasceu carnalmente do seu pai e da sua mãe por sua vontade. Hoje eu estava conversando com a menininha, eu acho que é Jamile, se eu não me engano. Não, a menina, Emily, com a Emily.
lá de Caetité. E aí, não sei porque lá das quantas, estava conversando com Emily, brincando com ela, e aí ela disse, eu tenho, acho que ela falou 11 anos, vou fazer 12, eu nasci em 2012. Aí eu perguntei, Emily, e em 2010 você estava onde? Aí eu achei engraçado que ela falou assim, eu estava no céu. E Deus estava lá decidindo para que família que Ele ia me mandar. E eu falei com ela, e você gostou da família que você foi? Ela, eu gostei. Eu falei, e a família gostou de receber você? Ela disse, gostou. Mas, meus irmãos, nós não pedimos para nascer. Nós não sabemos quem nascerá de quem. Porém, é a mesma coisa se dá também em relação ao Espírito. Você não nasce de novo porque quer. Você não nasceu de novo, você não conheceu a Cristo, você não foi regenerado em Cristo porque você quis. Não foi uma decisão sua. Porque você estava morto nos seus delitos e pecados. Você estava separado de Deus, inimigo da cruz de Cristo. E Ele resolveu te amar e te regenerou, e te fez de novo. Ele, num ato do Espírito Santo, levou você a crer através da obra de Cristo. Jesus empregou esse termo, nascer de novo, quando ele explicou a Nicodemos o que é salvação, lá em João 3,3. É necessário nascer de novo. Como pode, Senhor, alguém nascer de novo, já sendo velho? Pode, por acaso, o homem voltar ao ventre da sua mãe? E Jesus vai explicar, olha, eu não estou falando de carne e de sangue, eu estou falando de nascer do Espírito. E isso aconteceu com você. Você é crente hoje, porque você foi regenerado por Deus em Cristo Jesus. Ao fazer isso, Deus implanta algo em nós que naturalmente estava morto ou estava morta em nós, a esperança. Aprendemos um outro ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Mas, do ponto de vista das Escrituras, na verdade, a esperança foi a primeira que morreu. Quando o homem caiu no Éden, matou ou morreu a sua esperança. Ele passou a não ter mais esperança. Estava perdido agora em seus delitos e pecados. Não havia mais esperança para o homem. Portanto, a esperança não é a última que morre, é a primeira a morrer. Foi a primeira a morrer. Meus irmãos, mas quando o Senhor nos regenera, quando o Senhor nos alcança, Ele traz de volta ou ressuscita aquilo que havia morrido, que é a nossa esperança. Por isso, o crente pode ter a certeza da salvação. Quem não tem certeza da salvação em Cristo, vive no mundo sem esperança. Ou a sua esperança está apenas em si mesmo. Porque quando ele pensa em salvação, ele diz, é comigo. Eu tenho que providenciar, eu tenho que viver de acordo, eu tenho que fazer muitas obras, eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer por onde, eu não posso escorregar, eu não posso pecar. Se Jesus voltar agora e me pegar em pecado, eu estou perdido porque eu não consigo me manter fiel, eu estou perdido porque todo dia eu acordo mais pecador do que ontem, eu estou perdido porque minha vontade é ir para sempre ir longe de Deus, eu estou perdido porque não há nada de bom em mim. Não há esperança em nós. E quem não tem esperança em Cristo, a certeza da glória, vive em desesperança no mundo, confiando em si mesmo e sempre sendo decepcionado por si mesmo. Quando pensa que está bem, quando pensa que está com Deus, vem o pecado, derruba, cai. E aí percebe que todo aquele rigor
às vezes até ascético, todo aquele rigor de nada valeu. Por isso que as igrejas, num esforço humano, fazem aquelas campanhas, fazem aqueles movimentos, fazem aquelas promessas, fazem aquelas coisas. É como se a igreja dissesse assim: olha, eu vou ajudar você a chegar no céu, venha aqui fazer campanha de 7 dias, venha se purificar, venha fazer, pagar promessa, venha fazer isso, fazer aquilo outro, porque o homem está desesperado, porque não sabe o seu futuro, não conhece o seu futuro, e não tem certeza da glória, e vive em desespero. Mas quando ele conhece a Cristo, quando ele conhece o Cristo da Bíblia, o poder de Deus, a regeneração produzida pelo Espírito Santo na alma, então este peso que lhe era posto sobre os ombros é retirado. E ele aí entende as palavras de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade e Ele cuidará de nós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Todas essas promessas passam a fazer sentido naquele que conhece verdadeiramente o Cristo da Bíblia, a obra da redenção. Então, meus irmãos, por isso ele diz, ele nos regenerou, nos refez para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A regeneração só se torna uma realidade exatamente e finalmente no evento da ressurreição de Cristo. Mas como Deus não trabalha com meia bênção, e sim com o conceito de alegria completa ou plena, inaugurado por Jesus em João 16, 24, e repetido em 1 João, capítulo 1, versículo 4, 2 João, versículo 12, Pedro continua que nós somos regenerados para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível. O termo herança aqui nos faz lembrar a morte de uma pessoa que deixou algo para os seus herdeiros. O autor aos Hebreus demonstra essa verdade ao dizer: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Hebreus capítulo 9, versículos 16 e 17. Contudo, como nos diz o comentarista Kistemarker, Pedro insere a palavra herança no contexto de vida, da vida. No versículo anterior, versículo 3, ele menciona a ressurreição de Cristo e o novo nascimento que recebemos por meio dele. Ao invés de morte, a vida. Por intermédio da ressurreição de Cristo, somos recebedores da herança que Deus guarda para nós no céu. Paulo escreve: somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, lá em Romanos 8, 17. Pedro então completa a alegria dos eleitos, informando-os que a esperança se torna viva, porque eles receberão uma herança que jamais perderá o valor, que jamais se estragará ou não será destruída jamais. Se isso aqui não te der certeza de salvação, o que mais te dará? Na tradução da Bíblia, da edição Viva, esse versículo 4 de 1 Pedro está escrito assim: e Deus reservou para os seus filhos o dom inestimável da vida eterna. Este dom, este presente da vida eterna está guardado no céu para vocês. Vocês quem? Os eleitos de Deus, para quem Pedro escreve. Está guardado nos céus para vocês, puro, o dom é puro, o dom é imaculado, sem perigo de sofrer alteração ou de estragar-se. Meu irmão, a tua salvação é um dom de Deus que está guardado com Ele para se revelar no último dia. E não tem ninguém
que possa entrar nos depósitos celestiais e arrancar de lá aquilo que Deus já te deu. Por isso a palavra de Deus diz que aquele que está na sua mão, ninguém pode tirar. E todo salvo, eleito, remido por Cristo, está seguro nas mãos do Senhor. E não há ninguém. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a morte? Será a tribulação? Será a tristeza? Será a angústia? Será o porvir? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se isso não te der certeza de salvação, o que mais pode te dar? Bom, por isso dizemos que diante do medo, a certeza da salvação preserva a nossa alma. Mas aí, o texto ainda nos ensina, meus irmãos, em segundo lugar, que diante do sofrimento, a certeza da salvação preserva a nossa alegria. A certeza da salvação preserva a nossa alegria. Versículo 6 diz: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Nisto exultais. Pedro exorta aos eleitos que diante dessa compreensão da salvação, da certeza de que Deus já os salvou, da certeza de que esta salvação está guardada nos tesouros do céu, nas mãos de Deus, ele diz e ele exorta para que eles exultem, para que eles jubilem, para que eles se alegrem, como ele fez no versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Pedro não engana os seus leitores. Pedro não engana os seus leitores. Como os pregadores triunfalistas de hoje em dia, do nosso tempo, com aquelas falsas expectativas do céu na terra. Por isso Pedro diz, embora no presente, nessa vida, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Em outras palavras, ele diz que ainda que, apesar, conquanto, mesmo que nessa vida, se necessário, sejais amargurados por não poucas provações. A expressão se necessário indica que há condições especiais em que Deus sabe que precisamos passar por provações para a nossa disciplina e também para o nosso crescimento espiritual. Quando você é servo de Deus, nem a disciplina de Deus é desprezível, porque ela redundará também para o seu bem. O Salmo 119, versículo 67, diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Assim, podemos entender que há um objetivo redentivo, mesmo no sofrimento. E aí no versículo 7, o apóstolo Pedro escreve: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro mostra que o sofrimento pode ser a porta de entrada dos tesouros da alma, o cofre da fé. Como nos lembra o reverendo Hernandes Dias Lopes, conhecido de todos nós, ele comentando sobre esse texto, ele diz: Pedro ilustra essa verdade referindo-se ao ourives. O ourives coloca o metal no cadinho, que é aquele recipiente onde a prata fica derretida, ou o ouro, e aí ele coloca no cadinho o tempo necessário para remover as impurezas. E as impurezas sem valor. Em seguida derrama no molde e forma uma bela peça de valor. E ele diz: quanto mais o metal precioso ficar no fogo, mais puro ele será.
e o metal precioso não sofrerá nenhum dano. Apenas o que limpa é a impureza. Sabe, queridos, apanhar dói. Apanhar de Deus dói. Mas sempre que Deus nos exortar, mesmo através da angústia e do sofrimento, o que restará é o melhor que nós podemos obter nessa vida. Seremos purificados. Alguém disse que no Oriente, o ourives deixava o metal derreter até ser capaz de ver o rosto refletido nele. Da mesma forma, o Senhor nos mantém na fornalha do sofrimento, até refletirmos a glória e a beleza de Cristo em nós. Perceba que, para o apóstolo, entender o aspecto escatológico da salvação pode nos levar além das tristezas experimentadas no presente. E isso nos elevará para um estágio de alegria real e plena. Entender a salvação, ter certeza do amor de Deus, nos fará passar pelo sofrimento, preservando a nossa alegria. As provações enfrentadas hoje, irmãos, são um preparo para a glória futura. A glória da nossa salvação se tornará plena na segunda vinda de Cristo Jesus. Versículo 8, o apóstolo Pedro diz: a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheio de glória. Versículo 8, Pedro fecha o tema da alegria e reforça mais uma vez o tema da fé. Pedro viu o Senhor Jesus, mas nós, seus leitores, não vimos. Jesus perguntara a ele, por 3 vezes: Pedro, você me ama? E nas 3 respostas ele disse sim. Agora, munidos de uma fé preciosa e provada, podemos dizer o mesmo que Pedro. Pela fé, amamos, cremos e exultamos com alegria indizível e cheia de glória. Por isso dizemos que diante do sofrimento, a certeza de salvação preserva a nossa alegria em Cristo, por causa da fé que Ele mesmo colocou em nossos corações. Por fim, meus irmãos, em terceiro e último lugar aqui, o nosso texto ensina que diante da angústia, a certeza da salvação preserva a nossa alma. Versículos 10, versículo 9, a partir do versículo 9 nós lemos: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Versículo 11. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. Jesus fala, então, do valor incomparável da alma em Mateus 16, 26. Quando ele diz: pois que aproveitará o homem e se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? As palavras do Senhor apontam que o objetivo da obra da redenção é precisamente a salvação da alma, como está aqui em Pedro. Em Salmo 34, 22, nós lemos: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Nenhum será condenado. Assim, meus irmãos, Pedro encerra o parágrafo afirmando que tudo que ele disse até aqui, em suma, é sobre a salvação da alma. Desse modo, concluímos que não há outra maneira de preservar ou salvar a nossa alma, se não for pela obra regeneradora do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua misericórdia, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. O apóstolo Pedro mostra a conexão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A salvação recebida pela igreja é a mesma anunciada pelos profetas. Trata-se de um plano antigo, feito realidade no presente na nossa vida. Deus
nunca abriu mão da salvação do seu povo. É um plano eterno de Deus. E todo aquele que Deus intentou salvar no mundo, Ele o fez. Inclusive nós que estamos aqui. Porque Deus não volta atrás. Isso nos dá segurança. E se isso não nos der segurança, o que dará? Se isso não trouxer para nós a certeza de salvação, o que trará? Podemos confiar no amor de Deus. Podemos confiar no poder de Deus. Podemos confiar na graça de Deus. Em resumo, meus irmãos, os principais pontos dessa passagem são estes. Os profetas do Antigo Testamento ensinavam a doutrina da salvação. Eles pesquisaram, investigaram esse assunto. Eles tentaram descobrir o tempo e as circunstâncias para as quais o Espírito apontava. O Espírito predisse os sofrimentos da glória de Cristo. E até os anjos anseiam entender completamente a obra da redenção. Mas no versículo 12, o apóstolo Pedro encerra dizendo que nem os antigos, nem os anjos, nem aos anjos foi concedido conhecer a amplitude e a inexplicável simplicidade da obra da redenção, da salvação. E aí o versículo 12 ele diz: a eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Apesar de a alma de todos os eleitos do passado estivessem também salvas em Cristo, apenas os eleitos da nova aliança, aos quais foi pregado o Evangelho do Reino, podem de fato entender que a redenção provida em Cristo é bastante para a salvação da nossa alma. Sabemos que não precisamos mais dos sacrifícios da lei para nos salvar. Os homens de hoje, através das suas compreensões teológicas, através das suas liturgias humanistas, querem apresentar novo sacrifício para Deus. Ah, Deus, eu vou me esforçar para receber a tua salvação. Eu vou batalhar para poder permanecer merecedor da tua graça e da tua salvação. O que é isso, se não voltar aos rudimentos? O que é isso, se não é voltar aos antigos sacrifícios? Hoje não são mais queimados animais, mas muitas pessoas estão oferecendo sacrifícios de si mesmo, tentando ganhar sua salvação. Mas as Escrituras nos mostram que a graça não vem do esforço humano. Por isso os reformadores falam o que ecoa até hoje em nossos dias: somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a Deus demos glória. Meu irmão, se você morrer hoje, você tem certeza de que vai para o céu? Se você confia na graça de Deus, se você confia no amor de Deus, se você confia no poder de Deus, se você confia na obra de Cristo Jesus, meu irmão, você pode dizer: eu vou para o céu, não por minha causa, não porque eu fiz nada para merecer, mas porque um dia Deus em Cristo resolveu me amar. E aquilo que Ele guardou, a coroa que me está preparada, há de se revelar no último dia. E eu receberei a coroa da glória por causa de Cristo Jesus. No dia que você entender isso, todo o peso da tua autojustificação será retirado. E será posto sobre você o jugo e o fardo de Cristo, que é leve e suave. E você vai continuar rumo à glória. E agora exultante e alegre. E você vai se tornar capaz de enfrentar qualquer tipo de sofrimento. E mesmo se alguém puser uma faca no seu pescoço dizendo para você: se você não rejeitar Cristo agora, você vai morrer.
você vai poder dizer: olha, se eu morrer agora, eu estarei eternamente com Cristo. Se eu morrer agora, eu estarei com Cristo. E como é que eu posso negar o Senhor? Eu quero estar com Cristo. E aí você perde a cabeça, mas vai para a glória. Meu querido, minha querida irmã, que Deus nos abençoe. Em João 14, 25, e eu quero encerrar aqui com este versículo, palavras do Senhor Jesus, João 14, 25 e 27. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como dá o mundo. Não se turbe o coração, nem se atemorize. Que Deus venha nutrir a certeza da presença dEle e da benfazeja graça de Cristo, que nos faz mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém.